Amém. Você está com a sua Bíblia, eu convido você a encontrar o Evangelho de João, capítulo de número 9. E enquanto você encontra João, capítulo 9, relembramos a mensagem da semana passada com o tema Como podes me amar? Como pode me amar? E nesta mensagem nós vimos um homem que era um caso perdido para a sociedade, era um caso perdido para a família, para amigos, mas para Deus não há caso perdido. Para Deus não há ninguém irrecuperável. E nós vimos que aquele homem teve a sua vida transformada no amor de Cristo, pela libertação que Cristo operou na vida dele, e assim o Senhor ainda faz hoje. Que essa noite seja uma noite de cura, seja noite de libertação, noite de salvação, de arrependimento, noite de reconciliação, noite de alegria na presença do Senhor. João capítulo de número 9, essa passagem conta-nos um dos milagres que Jesus operou. Jesus operou muitos milagres. Mas no Evangelho de João, nós encontramos 7 milagres registrados. Esse aqui que nós leremos é o milagre de número 6, relatado no Evangelho de João. E todos os milagres relatados em João, ele cita os milagres como se fosse um sinal. E um sinal, ele está apontando para algo maior. Maior do que o milagre é aquele que opera o milagre, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós leremos aqui o capítulo todo, mas vamos fazer a leitura gradativa para que possamos entendê-la. João capítulo 9, os primeiros 12 versículos. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha, os discípulos olhando um homem cego, e tudo que eles puderam vislumbrar naquele momento era uma pergunta teológica. Deixa só eu entender qual a razão desse homem ter nascido cego. Eles não tiveram uma outra percepção senão essa. Versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é esse aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é esse? E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus. Vamos falar? Diga assim, ó, o homem chamado Jesus. Aleluia, obrigado, irmãos. O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Respondeu: não sei. Muito obrigado, filho. Não sei. Então aqui nós temos essa primeira passagem
nesse primeiro momento, um homem que era, ou estava, ou encontrava-se cego, cego de nascença, e estudiosos dizem que esse homem já estava com mais de 40 anos de idade. Então, desde que nasceu, esse homem não tinha capacidade visual. E nessa época, uma pessoa com essa debilidade ou deficiência visual, não lhe restava outra coisa senão mendigar. E era o que ele fazia. Ele mendigava diariamente. Quando Jesus passa e vê esse homem, os discípulos acharam propício, oportuno fazer-lhe uma pergunta. E a pergunta que fizeram foi: qual a razão para esse homem ter nascido cego? Foi ele que pecou? Ora, se foi ele que pecou, ele pecou ainda no ventre da sua mãe, porque ele nasceu cego. Então foi ele que pecou ou foi os seus pais? Então eles fizeram uma pergunta para Jesus e já lhe deram como uma pergunta objetiva com duas opções. Ou foi ele, ou foi os pais. Qual das duas você seleciona? E aí o Senhor disse: nem uma coisa, nem outra. Vocês não estão entendendo. Mas para que a glória do Senhor nele se manifeste. Então o Senhor começa a trabalhar na vida dos discípulos, porque havia um entendimento, já na época de Jó. A Bíblia nos fala sobre o sofrimento que Jó enfrentou. Acredito que a grande maioria, se não todos, conhecem essa história. E quando chega um momento, Jó estava enfermo, tinha sido abandonado já por muitos. Alguns amigos vieram, ficaram 7 dias em jejum junto com Jó, jejum da fala. Não falavam com ele, não falaram nada, até que, encerrado os 7 dias, eu poderia dizer que era melhor ele ter ficado calado. Porque aí, terminou os 7 dias, eles decidiram falar, e quando foi falar, ele disse: Jó, confessa aí qual é o pecado que você cometeu. Para você estar desse jeito. Então existem pessoas que veem a enfermidade na vida de outra pessoa como consequência pelo pecado. Se nós formos olhar do ponto de vista bíblico, desde o princípio, sim, a enfermidade entrou no mundo como consequência do pecado. Mas nem toda a enfermidade hoje podemos atribuir ao pecado de uma pessoa. Tanto que agora a pergunta era justamente essa: por que esse homem é cego e cego de nascença? Foi ele ou foi seus pais? Jesus já corrigiu e disse: nenhum e nem outro. Mas aí Jesus ele faz como o Pai, como Deus quando criou o homem da terra, do pó da terra, e ele pega agora, faz lama e põe nos olhos do que fora cego, e naquele momento estava sendo recriado o globo ocular, córnea, os nervos, estavam sendo criados naquele momento. E o Senhor então diz para ele: vai ao tanque de Siloé e lava-se. E quando ele foi, ele ficou curado. E aí perguntaram a ele, os vizinhos começaram a perguntar. Começaram primeiro a achar curioso. Olha, que semelhança daquele homem com aquele nosso vizinho, cego de nascença. Parece ele. E outro disse: não, não parece. É ele. E enquanto eles discutiam se parecia ou se de fato era, o próprio homem disse: sou eu. Sou eu. E aí eles perguntam: o que aconteceu? E naquele momento ele diz: um homem, e aqui que nós vimos nessa primeira parte da mensagem, o homem chamado Jesus, o homem
chamado Jesus operou esse milagre na minha vida. Irmãos, aquele homem que fora cego, agora estava respondendo às pessoas que tinham visão, mas que não estavam a entender nada daquilo que estava acontecendo. E quando ele diz o homem chamado Jesus, ele estava também confirmando o que a Bíblia nos fala em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o homem, veio a essa terra. E Jesus, então, operou nesse homem o milagre. Versículo 3, revendo, ele disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. E depois ele fala, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Jesus, ele se revelou àquele povo como sendo a luz do mundo. Os fariseus, eles tinham uma crise de ciúme, tinham uma crise muito grande de autoridade quando se tratava de Jesus. Porque Jesus, ele ensinava como quem tem autoridade. Todos os milagres que Jesus operara, lembram, por exemplo, quando aquela mulher estava para ser apedrejada porque ela foi pega em adultério, e aí perguntaram, Jesus, podemos apedrejá-la porque a lei assim manda? E ele disse, aquele que não tem pecado seja o primeiro a atirar a pedra. Então aquilo também causou um desconforto muito grande com os fariseus, porque eles queriam naquele momento cumprir a lei e destruir com o ministério de Jesus. E em todo momento Jesus usado, Jesus com a sabedoria própria dele e do Pai, ele respondia de maneira tal que eles não podiam contrapor a ideia de Jesus. Os fariseus mandaram que policiais fossem para prender Jesus. Os policiais foram e escutaram Jesus pregando, falando, e eles voltam e dizem, cadê Jesus? Ele disse, não dá. Não dá, porque quando a gente começa a ouvir ele falar, ele fala e toca lá no fundo, não consegui trazer ele, não dá. Esse era o Jesus. E agora Jesus estava aqui operando esse milagre, se dizendo que é a luz do mundo. Os fariseus agora, então, de maneira declarada, agora assumiam que eles queriam achar uma maneira de prender e de matar Jesus. Jesus, o homem. Agora, dos versículos 13, vamos continuar a leitura? Vamos ler um pouquinho mais. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Então, segunda vez, os vizinhos perguntaram o que tinha acontecido, agora os fariseus perguntaram, conta para nós, o que aconteceu? Ele respondeu a mesma coisa. Versículo 16, então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Já melhorou a resposta. Quem fez isso? O homem chamado Jesus. E aí eles começam a conversar e agora pergunta de novo, quem foi que fez isso? Ele, olha, pensando bem, quem fez isso foi um profeta. Só poderia ser um profeta para fazer tal coisa que ele fez comigo. Então me parece, irmãos, e gostaria que os irmãos entendessem também dessa forma,
que gradativamente aquele homem que fora cego, agora com os seus olhos abertos, olhos físicos, seus olhos espirituais também estavam se abrindo para a realidade. Antes ele via Jesus o homem, agora ele já conseguia olhar para Jesus como profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é esse o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que esse é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou o que lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, presta atenção, irmãos, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Irmãos, quando chamaram os pais daquele que fora cego, imagine um pai que vê um filho enfrentando uma enfermidade, mas desde que nasceu. E agora aquele filho curado, completamente curado. Qual deveria ser a reação dos pais? Mas esses pais estavam muito preocupados com o que os outros iriam dizer. E me parece, queridos irmãos, que hoje, em nossos dias, existem pessoas mais preocupadas com o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, do que necessariamente do que o Senhor deseja, o que Ele vai pensar sobre isso. Eles sabiam que fora Jesus que operou o milagre. Mas se eles falassem: olha, foi Jesus, Filho de Deus, então eles seriam expulsos da sinagoga. Então eles falaram: olha, sim, ele é nosso filho, sim, ele nasceu cego, sim, agora ele está vendo. O que foi que aconteceu? Não sei. Ele já tem idade para responder por si próprio. Perguntem a ele. Então, irmãos, que o teu coração agora, você possa sondar o seu coração. Hoje é culto de ceia. No culto de ceia nós também somos desafiados a examinar a nós mesmos, né? Se você tem assumido publicamente a sua fé, sim, eu sou cristão, sim, eu sou servo de Deus, sim, eu sou filho de Deus, sim, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, pertenço a Ele, vivo por Ele, para Ele. Você tem assumido essa postura com as pessoas à sua volta, ou você, talvez, ou alguns dos senhores, têm agido como os pais desse que fora cego, que, para não assumir, disse: não vou falar, não sei. Pergunte para ele: eu não sei, eu não quero assumir nada publicamente. Eu não quero assumir porque não estou disposto às consequências disso. Irmãos, é chegado o dia, é chegada a hora, é chegado o momento. O mundo que nós vivemos requer e necessita de homens e mulheres que tenham essa postura firme e que se declarem aquilo que de fato são. Se você é filho de Deus, deixa que a luz de Cristo brilhe através de ti. Amém. Nós precisamos, irmãos, agir de tal forma com que as pessoas possam saber de fato: aí vai um homem de Deus, aí vai uma serva de Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador.
Olha o versículo 25, irmãos, que tremendo a resposta desse homem. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Eu não sei o que vocês estão falando, eu não sei o que vocês pensam sobre Cristo, eu sei o que Ele fez em minha vida. Eu sei o que Ele transformou em minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família. Eu sei. O que vocês pensam, o que vocês estão falando, não sei. O que eu sei é que eu era cego. Agora eu vejo. Maravilha, irmãos, maravilha. Então, agora esse homem que antes era cego, agora é um apologeta, estava ali fazendo defesa da fé, estava defendendo aquilo que ele cria. Versículo 26. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí ele ficou incomodado. Conseguiram tirar o cego da... Não, não era mais cego, agora ele tinha visão. Mas conseguiram tirar ele da paz. Responderam-lhe: já vos disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Para os fariseus, perguntando isso. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, não sabemos de onde é. Versículo 30. O homem respondeu e disse-lhe: nisso, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Versículo 34 agora, quando encerram-se os recursos humanos, né, os recursos argumentativos, vêm os recursos humanos assim, né? Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Nesse momento, ele agora já sabia, o homem Jesus que havia curado, o profeta Jesus que o havia curado, e agora o homem de Deus chamado Jesus. Porque ele disse: ninguém que não fosse de Deus não faria isso. Então Jesus era o homem de Deus. Então, gradativamente esse homem estava se convertendo, assim como acontece na vida de muitas pessoas. Existem pessoas que a conversão é instantânea. Tem outras pessoas que levam tempo. Elas vêm por alguma razão num culto como esse, ou estão assistindo um culto como esse de forma online, e de repente, gradativamente, as escamas dos olhos começam a cair e começam a perceber. Esse homem, nesse momento, já conseguia ver que Jesus, o homem de Deus, né? Filho de Deus. Então, o homem de Deus chamado Jesus. Então, agora, se cumpria aquilo que diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Gradativamente, a revelação do Senhor vem, e que isso aconteça na sua vida também, que a todo instante uma revelação maior da parte de Deus sobre você, um entendimento maior sobre a palavra do Senhor venha sobre ti, de tal forma que sejamos impulsionados a viver o Evangelho, a entregar a nossa vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, vamos continuar a leitura a partir do verso 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado
e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Já não mais no homem, Jesus profeta, né? Mas agora Jesus, Filho de Deus. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teriam pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Irmãos, quando esse homem perguntou: quem é ele para que eu creia? Ele disse: você está vendo, sou eu. A Bíblia diz que ele creu e ele adorou. Irmãos, esse homem, ele era judeu. Um judeu só adora a Deus. Ele aprendeu desde o início a oração que toda manhã um judeu faz é esse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, tal. E citam e creem dessa forma e assim vivem. Quando esse homem que era cego adorou a Jesus, é porque ele tinha reconhecido que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que transformou a vida dele, aquele que trouxe a luz para ele. E naquele momento que Jesus falava e aceitou a adoração do cego, aquele que fora cego, ele disse: eu vim para trazer visão àqueles que estavam cegos e tornar cego aqueles que enxergam. E os fariseus entenderam que Jesus estava falando deles e disse: nós somos cegos? E essa resposta de Jesus foi: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como vocês dizem que vocês veem, o pecado de vocês permanece. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles fariseus, eles sabiam que o único que poderia fazer aquilo que Jesus fazia era o Filho de Deus. Eles sabiam disso. Então, não sendo cegos, sabendo e ainda assim endurecendo o coração, disse: olha, o pecado permanece em vocês porque vocês estão vendo e não estão reconhecendo. O mundo vive como este cego, aguardando um milagre. As pessoas estão vivendo num mundo caótico, um mundo que caminha para o fim, para o desfecho da história, um mundo cada vez mais distante do propósito inicial de Deus para este mundo. E ainda assim as pessoas estão cegas. Mas o bom é que Jesus veio para dar visão àqueles que estão cegos. E aí o Senhor disse que a obra do Senhor ela é feita enquanto é dia, enquanto a luz está brilhando. Então esta noite, queridos irmãos, o Senhor deseja abrir os olhos daqueles que ainda carecem. Se você ainda não tem essa certeza, essa convicção da salvação em Cristo Jesus, esse é o momento. Essa é a oportunidade, porque nós olhamos exatamente para um mundo em trevas, carecendo da luz, e Jesus disse: eu vim e eu sou a luz para este mundo. Esse homem foi tocado por Jesus, e o toque de Jesus mudou toda a vida dele. Muitas pessoas receberam o toque de Jesus na sua vida e tiveram a sua vida transformada. Esse homem foi mais um caso
em que o Senhor tocou nos seus olhos e ele agora passou a ver. Outros exemplos temos nas Escrituras de pessoas que foram tocadas por Jesus e tiveram sua vida transformada. Porém, gostaria de animar os irmãos, alegrar os irmãos, incentivar aos irmãos, para que essa noite você permita o Senhor tocar na sua vida. Porque o toque do Senhor é o que nos liberta, é o que nos cura.